Dando continuidade à primeira aula, vamos falar um pouquinho de algumas definições importantes que nós já conhecemos. O que é um algoritmo? Um algoritmo é a essência de um procedimento computacional composto por instruções sequenciais. Então, o algoritmo, a gente vai entender até um pouquinho melhor agora, um novo jeito de pensar em algoritmo. Vocês já discutiram muito o conceito de algoritmo nas outras disciplinas. Um programa é a implementação do algoritmo. Então, se o algoritmo tem a ideia com a sequência de passos para resolver um problema, o programa é a implementação dessa ideia em alguma linguagem. E para executar o algoritmo, para implementar o algoritmo, você usa estrutura de dados. Então, a escolha da estrutura de dados muitas vezes afeta, inclusive, a definição do algoritmo. Um conceito talvez mais novo, na verdade já usado nas outras disciplinas, mas não apresentado tão diretamente, é esse do problema algoritmo, um problema computacional. Então, o que é um problema computacional? Você tem uma especificação clara da entrada e uma especificação clara da saída. Então, você tem uma entrada que diz depois, e um problema que descreve como deve ser a saída, o resultado. O que você coloca aqui no meio, que está com uma interrogação, são algoritmos. Você pode pôr infinitos algoritmos aqui que podem transformar as entradas em saídas. Os algoritmos são as soluções para problemas computacionais. Então aqui tem um problema computacional e o algoritmo e eu gero a saída. Vamos ver um exemplo para deixar mais claro. Problema da ordenação, que todos vocês conhecem. Você tem uma entrada, pode ser, por exemplo, ordenação de números, sequência de números na entrada, e aí esses números estão em qualquer permutação. Você tem o problema de ordenação especificando que a saída tem que ser uma permutação que tem uma propriedade especial para qualquer par de números, BI, BJ, se I menor que J, BI tem que ser menor ou igual que BJ. Ou seja, tem que estar ordenado. Os algoritmos de ordenação você coloca aqui no meio para transformar a entrada, que não está necessariamente ordenada, na saída. Vamos avançar. Um algoritmo possível, entre os que vocês conhecem, é a ordenação por inserção. Aquela, para recordar, que vai dividir o vetor numa porção ordenada e numa porção não ordenada e vai fazendo a porção ordenada crescer a cada passo. Então, no começo você tem um só na porção ordenada, insere o segundo número, insere o terceiro, quarto, quinto. Nesse exemplo aqui, a parte em cinza já está ordenada e eu quero inserir o 7 na parte ordenada. O que eu vou fazer? Vou afastar o 9, afastar o 8, aí verificar que o 6 não precisa ser afastado e colocar o 7 aqui dentro. Então, o 7 sai para um pivô, você afasta o 9, afasta o 8 e coloca o 7 de volta, inserindo-se o 7 na parte ordenada. A parte ordenada cresceria, ficaria aqui o cinza até o 7, até onde está a área do 7 aqui, já tudo ordenadinho, e aí nós iríamos inserir o 2, depois o 5, depois o 1, até o vetor estar completamente ordenado. Aqui é o algoritmo, esse é um algoritmo que vocês conhecem, nós não vamos ficar detalhando ele aqui agora, mas basicamente você insere da segunda posição em diante, você vai começar inserindo, o J é a posição que eu estou inserindo a cada momento, vou começar inserindo a posição 2, depois J vai ser 3, 4 até N, e quando eu tiver que inserir uma Jésima posição na parte ordenada, eu separo essa Jésima posição por um pivô. Aqui dentro desse loop eu faço o afastamento dos elementos. Aqui é afastamento, AD mais 1 recebe AD, então vai afastando, afastando, afastando. E no final eu insiro o elemento na posição correta na parte ordenada, deixando a parte ordenada mais completa, maior. Vamos adiante? Quando eu vou analisar um algoritmo desse, me interessam algumas propriedades. Por exemplo, o tempo de execução. Posso estar interessado também em memória, é muito comum. Pensando em tempo de execução, nós vamos já dar uma olhada aí no custo desse algoritmo. Acontece que contar o tempo de execução de um algoritmo, se você pensar, algoritmo não tem implementação em linguagem necessariamente, está antes do programa.
cada instrução que eu vou executar pode ter um custo que varia muito de acordo com a linguagem de programação que você está usando, de acordo com o tipo de máquina, a arquitetura da máquina, o processador que você está usando, etc., a velocidade de memória. A gente tem que se abstrair disso tudo para transformar a análise em uma coisa mais simples, senão vamos ver que esse detalhe de ter uma operação mais cara, outra mais barata, em geral não é tão importante para o processo de análise. Então nós vamos considerar todas as operações, aritmética, atribuição, comparação, como operações que têm custo unitário, mesmo custo. Vamos simplificar a nossa vida. Lógico, um dia eu posso estar interessado em saber qual é o custo desse algoritmo em número de somas, multiplicações e etc. detalhadamente. Aí posso fazer análise assim, nada impede. Eu posso até estar interessado em fazer essa análise de cada tipo de instrução, mas não é o que a gente vai fazer em geral. Continuando aqui, tive uma pequena interrupção, mas continuando a ideia, esse é o algoritmo de ordenação por inserção. Eu vou passar adiante aqui para a gente já olhar os custos que a gente discutiu em sala de aula. Você vê, vou de J2 até N. Se você pensar, rastrear esse programa aqui, colocar instâncias de valores para N, você vai ver que o número de vezes que essa linha aqui, a primeira, aqui, é executada, é N vezes. E ela é sempre executada uma vez a mais do que o que está aqui no miolo do algoritmo, porque ela tem uma última vez que ela testa e sai da condição. Então, as daqui de dentro vão ser repetidas pelo menos N menos uma vez. Então, você tem essa linha aqui, eu vou passar aqui com J2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até N. E aí, quando ele for N, eu vou ter a última execução. Se você somar todas essas execuções, 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai ter N menos 1 execuções. É a mesma coisa para essa linha aqui, e se a gente olhar para essa linha aqui de baixo também. Esse pedaço aqui tem um outro loop aqui dentro, então para cada valor que o J assume, eu vou rodar um loop aqui dentro que, se a gente observar bem, ele depende do J, porque o I começa com J menos 1. Então os tempos aqui dependem do J. E depende do J e depende de como que está o vetor, se a gente for pensar. Então, nós vamos representar essa execução da seguinte maneira. Eu vou dizer que eu vou passar aqui com J2 até N. Cada vez que eu passar, eu somo o custo, então somatório. E toda vez que eu passar aqui, eu vou ter um custo que eu vou chamar de T de J. É um tempo que depende do valor de J, se ele é 2, se ele é 3, se ele é 4. Mas não depende só do valor de J. Se você prestar atenção, tem duas condições. Pode ser que eu pare por causa dessa condição ou por causa dessa. Essa é uma situação conhecida da ordenação por inserção, conhecido nosso. Se você tem ordenação por inserção, vetor todo ordenado, toda vez que eu chegar aqui, eu não tenho que afastar ninguém e eu vou perceber isso com esse teste que vai fazer eu sair do loop, aqui quando eu comparo o ADI com o pivô. Se tiver ordenado ao contrário, que é o pior caso, né, para a ordenação por inserção, aí eu vou andar, eu vou repetir esse loop aqui até o I chegar a zero. Enquanto ele for maior que zero, eu vou entrando. E aí nós vamos ter o valor de T de J dependente das situações onde eu estou, de quantas vezes eu vou entrar aqui nesse loop. Vamos discutir isso aqui. Então nós falamos que se eu pensar em melhor caso, que é o melhor cenário possível, o cenário mais barato, os elementos já estão ordenados e aí os testes vão falhar logo de cara e não interessa qual o valor de J, eu só vou ter aquela primeira condição testada. Então, quando J for 2 vai dar 1, quando J for 3 vai dar 1 e assim vai. E eu vou ter 1 mais 1 mais 1 até dar N menos 1. Portanto, eu posso dizer que a complexidade é dada por N menos 1. Notem que essa linha aqui é a linha que mais interessa em termos de custo para nós, porque é a linha mais cara desse algoritmo, considerando aqui o número de vezes que ela é executada. Note que essas daqui tem uma vez a menos por causa do loop aqui toda vez que ele roda. Então, essa aqui
que tende a ser o valor mais alto. Então, eu vou dizer que o custo do programa vai ser mais determinado por essa linha. Notem que eu estou esquecendo a execução das outras linhas, que seriam novas linhas para serem somadas. Nós vamos depois entender melhor por que não precisa olhar no detalhe. Pensando ainda na linha mais cara, se eu considerar o pior caso, que está ordenado ao contrário, aí eu vou andar até o zero. E o T de J vai ser J. Quando o J for 2, eu vou andar 2 vezes. Quando o J for 3, 3 vezes. Isso aqui, ó. Se o J for 2, o I vai começar com 1. Eu vou passar uma vez aqui. Aí o I vai virar 0 e aí eu vou sair. Se o J for 3, o I começa com 2. O I vai ser maior que 0, vou entrar. O I vai virar 1, vou entrar. O I vai virar 0. O I está sendo decrementado aqui, presta atenção, né? O I virou 0, o I é maior que 0, não, eu saio. Então, notem que eu vou executar J vezes. Né? Se eu vou executar J vezes, eu posso dizer que T de J é J. Se a gente somar o J, vai ser um somatório, com o J indo de 2 até J indo de 2 aqui, somatório, até N de T de J. Que é J. Então, J de 2 até N de J. Então, esse somatório, nós vamos revisar somatório nas próximas aulas, mas esse somatório é aquele somatório clássico lá, que a fórmula, né, se você soma de 1 até N, dá N, multiplica em mais 1 sobre 2, é fácil fazer a conta desse somatório. E a gente pode dizer que ele dá aproximadamente a um número quadrático, é isso que interessa para a gente, uma constante vezes N quadrado. No tempo médio, o T de J vai ser o J dividido por 2. Porque qual é o caso médio da história? Você tira a média de todas as execuções possíveis. E se você olhar, tirando a média, você vai ter uma que o J é 1 e outra, desculpa, que o T de J é 1, outra que ele é J. Você vai ter uma que ele é 2, outra J menos 1. Se você for somando, então, tem acima de J sobre 2, tem uma quantidade que é equivalente abaixo de J sobre 2. Se você somar esses valores todos, o tempo médio daria ali em função de J sobre 2. Acontece que se eu fizer esse somatório aqui, do T de J, considerando T de J igual a J sobre 2, então o somatório de J igual a 2 até N de J sobre 2. Eu vou passar o J para fora, isso só dá metade do que deu o somatório aqui de cima. E eu posso também encurtar isso dizendo que é uma constante vezes N ao quadrado também. E aí nós vamos ter o seguinte, sempre o melhor caso é o caso mais barato do algoritmo, eu tenho o pior caso que é o mais caro, e eu tenho o caso médio que leva em consideração todas as execuções e tira uma média, todas as possibilidades tira uma média. Então, vejam aqui nessa figura, novamente para reforçar, pior caso sempre uma função mais cara, melhor caso uma função mais barata e o caso médio aqui no meio. Lógico que os três podem ser a mesma coisa, você pode achatar isso aí, depende do algoritmo. Né? Normalmente, eu estou interessado no pior caso quando eu vou fazer a análise de um algoritmo. Quando a gente fala de um custo algoritmo, vocês vão ver por aí, na literatura, em palestras, quando alguém for comentar alguma coisa sobre um algoritmo, o custo dele vai falar assim, ó, esse algoritmo é O de N ao quadrado. Nós vamos ver o que significa o O, mas está dizendo que esse algoritmo tem um custo quadrático e eu estou falando em geral do pior caso. Quando eu falo de custo algoritmo, eu penso em geral no pior caso. Se eu não estou falando do pior caso, provavelmente eu vou dizer no caso médio, vou complementar falando. Então é O de N no caso médio, ou O de N ao quadrado no caso médio. Né? Mas em geral, se você só está falando em custo e pronto, você vai falar do pior caso. Entender os custos dos algoritmos, só para relembrar, é muito importante, porque isso vai me permitir fazer previsões para comportamento do tempo de execução dele em função do crescimento da entrada. Aqui, novamente, reforçando que quando uma função de um algoritmo é exponencial, isso é muito ruim, isso é, por exemplo, o 2 elevado a n, vê como
imagem sobe muito rápido, enquanto que todos os outros que são funções polinomiais aqui, ó, são muito mais bem comportadas. Eu estou interessado, então, muito no crescimento das funções, na taxa de crescimento. Não estou interessado nos detalhes de se isso é 3n ao quadrado, 3n ao quadrado mais 2, ou é n à terceira mais 5. Estou interessado na taxa de crescimento. Ok? Vamos pular direto. Os outros exemplos foram vistos em sala de aula. Para deixar aqui o vídeo mais rápido, nós falamos em busca sem ordenação, que tem um custo, né? Na melhor das hipóteses, você pegar o melhor algoritmo possível, linear, no pior caso, de novo, porque linear, porque você tem que olhar todas as posições do vetor. Isso é um fato também conhecido por vocês, para descobrir se um elemento, uma chave buscada, não está no vetor. Se a busca for um problema especificado, onde as entradas são ordenadas aqui ao não decrescente, aí o algoritmo que resolve já é bem mais barato, o melhor algoritmo possível é a busca binária, que tem custo logarítmico. Nós também vimos isso em disciplinas anteriores. Vamos pular um pouquinho esse custo. Ok? Bom, agora vamos chegar no assunto principal dessa aula, que é o que a gente chama de análise assintótica, ou análise do comportamento assintótico de funções. Porque eu estou interessado em conhecer o comportamento assintótico das funções de custo dos meus algoritmos. Quando eu analiso o comportamento assintótico, eu estou interessado em saber qual é o comportamento da função em termos de crescimento, querendo colocá-la em classes. Nós vamos definir as classes e vamos ver como colocamos as funções lá dentro. E essas classes têm uma coisa bem legal, especial, que elas simplificam a nossa vida, tirando constantes e outros fatores menores que não interferem muito na definição de como o algoritmo vai se comportar. Então, por exemplo, nós vamos ver que para nós não interessa em 3n ao quadrado, não interessa 3, só vai interessar o n ao quadrado, que é isso que define o comportamento da função, como é que ela vai crescer. Então, o resto é detalhe. Primeira definição de notação assintótica que nós vamos usar, notação O, que é o limite assintótico superior. Né? Vamos ver aqui, ó. Essa definição, f de n é igual a O de g de n, ou pertence a O de g de n, se existem constantes positivas C e n0 que fazem essa inequação aqui ser satisfeita. F de n é menor ou igual que C vezes g de n a partir de algum ponto do domínio. Tá? A partir de algum ponto. Veja nesse exemplo aqui, essa ilustração, eu tenho aqui que a partir desse ponto n0, essa função verdinha, que é uma constante vezes g de n, teve imagem maior do que a f de n. Se isso acontecer até o infinito, eu vou dizer que a minha função f é O de g de n. Se a gente analisar essa continha aí da definição, essa inequação aqui da definição, a gente pode facilmente usá-la para descobrir quando que uma função f é O de g de n. Então, veja bem, f de n tem que ser menor ou igual que uma constante vezes g de n. Se eu isolar o c aqui na equação, eu vou ter que eu tenho que encontrar uma constante que seja maior ou igual que f de n sobre g de n. Só fiz isolar o c. Ora, isso tem que valer, essa constante tem que fazer essa equação valer até o infinito. Como que eu vejo isso? Eu vou calcular qual é o limite, quando n tende a infinito, dessa função aqui, dessa razão, de f de n sobre g de n. Se eu calcular esse limite, vamos ter três possibilidades principais. Esse limite pode dar um zero, pode dar uma constante positiva, ou pode dar infinito. Se ele der zero, significa o seguinte, lá para o infinito, essa razão converge para zero, e aí qualquer constante positiva que eu puser aqui vai fazer essa equação ser satisfeita a partir de algum ponto. Ou seja, se ele der zero, f de n é O de g de n. Se ele der uma constante positiva, mesma coisa, por exemplo, 2, eu estou dizendo o seguinte,
que essa razão converge aqui para 2, e se eu fizer uma constante maior que 2, 3, 4, 1 milhão, qualquer constante que eu quero, acima de 2, eu vou concluir que f de n é menor ou igual que essa constante vezes g de n, quando ele tende a infinito, e a partir de algum ponto até infinito, e vai ser verdade que f é O de g de n. Só que tem uma situação em que isso não seria verdade. Se der aqui, ó, infinito. Se deu infinito esse limite, aí, ó, essa constante não vai existir, porque a f de n sobre g de n, quando ele vai crescendo, vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Eu não posso dizer que vai ter uma constante que garante essa inequação até o infinito, porque essa razão tem infinito, então não teria sentido. Resumindo, quero saber se f é O de g de n, calculo o limite de f sobre g quando o n tende a infinito e vejo se deu zero ou constante positiva não nula. Se deu uma das duas coisas, é verdade que f é O de g de n. Se não deu, aí não é verdade. Simples assim. Outra notação que nós temos é o ômega, que é como se fosse o oposto ao O. Então agora, a inequação aqui, ó, eu vou dizer que eu quero fazer a C vezes G de N agora ser menor ou igual que a F. Se a gente olhasse naquela direção para ficar parecido com a outra, eu só fiz inverter, ó, aqui, ó, F de N agora tem que ser maior ou igual que C vezes G de N ao invés de ser menor. E, de novo, a partir de algum ponto N0, isso tem que acontecer até o infinito para alguma constante positiva C. Aí, olhando aqui no gráfico, a ideia agora é a seguinte: a partir de algum ponto, C vezes G de N vai ter que ter uma imagem que é menor do que a F, e isso tem que acontecer até o infinito. Se eu achar esse C que multiplica G de N que faz isso acontecer, eu posso concluir que F é ômega de G. Fazendo a mesma continha de agora, o que eu vou ter é, se eu fizer o limite de F sobre G e der zero, F não é ômega de G. Agora, se eu fizer e der uma constante, isso significa que eu posso usar esta constante para achar a C vezes G de N que é dominada. Então, é verdade, se der constante, é verdade que F é ômega de G de N. Se der infinito, também é verdade. Então, agora vai ser verdade se der infinito, o limite de F sobre G, der infinito, quando n tem infinito, ou der constante não nulo. Se der zero, não é verdade. Então, esse é meio que o contrário lá da notação O. Se você olhar aqui o que é um grande resultado, a grande simplificação que o uso de notação O me dá, se eu tiver uma função como 50 n log n, ela é O de n log n, porque n log n é o que determina o crescimento dessa função. Quando eu tenho uma constante, isso não muda a taxa de crescimento, é isso que é importante. Então eu vou, com a notação O, não vou precisar guardar essas constantes, não vou precisar lembrar dessas constantes. Mesma coisa aqui, ó, 7n menos 3, ó, eu posso dizer que é O de n, porque esse menos 3 aqui é um fator menor que quando n vai crescendo ele não faz diferença. Olhando esse aqui também, ó, o 8n ao quadrado log de n é quem domina, o n ao quadrado log de n é o fator que domina essa função. Então eu posso dizer que ele é O de n ao quadrado log de n. Assim vai. Assim como tem as notações O e ômega, eu tenho a notação θ. Para simplificar a sua vida, é θ se é O e ômega ao mesmo tempo. E como é que eu faço? Se eu calcular o limite de f sobre g, quando ele ter infinito, tem que dar constante não nula. Se der constante não nula, quer dizer que as duas estão na mesma taxa ali de crescimento, e aí eu vou dizer que a f é θ de g. Então, o limite tem que dar constante não nula. Com notações complementares, o O pequeno, eu vou ter que a função f
ela cresce numa taxa inferior à da função O. A diferença do O pequeno para o grande é que quando eu fizer o limite de f sobre g, só vai ser O pequeno se o limite der zero. Ômega pequeno também, muito parecido com ômega grande, a diferença é que só vai ser ômega pequeno se o limite de f sobre g der infinito. Seguindo as definições que está aqui, fica como exercício para você raciocinar em cima dessa definição para chegar a essa conclusão que eu estou passando. Então, aqui tem um resumão da coisa. F de n é O de G de n, significa que a f cresce mais devagar ou até a mesma taxa que a g, e isso acontece se o limite de f sobre g, quando ele tem infinito, der zero ou constante não nula. A f é ômega de G de n se ela cresce mais rapidamente do que a g, e isso acontece se o limite de f sobre g é uma constante não nula ou é infinito. Aqui o cresce mais rapidamente ou na mesma taxa. Isso aqui é tudo um abuso aqui de notação para dizer que cresce mais rapidamente ou na mesma taxa que a g. Quando a f é θ de g, eu estou dizendo que f e g crescem na mesma taxa. Não é, está escrito aqui igual, pessoal, mas na verdade eu quero dizer cresce na mesma taxa. São equivalentes. Para isso, o limite de f sobre g tem que dar constante não nula. Pronto, nenhuma outra opção. O pequeno, limite tem que dar zero, significa que a f necessariamente cresce mais devagar que a g. Note que no O grande cresce mais devagar ou na mesma velocidade. No O pequeno, necessariamente cresce mais devagar. E para isso acontecer, o limite de f sobre g, quando é infinito, tem que ser zero. Aqui, do mesmo jeito, para o ômega pequeno, cresce mais, a f cresce mais rapidamente que a g, o limite de f sobre g, quando é infinito, tem que dar infinito. Notem também que a gente escreve f de n é igual a O de G de n. Quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer, na verdade, que f de n pertence a O de G de n. Entretanto, essa notação aqui é incorreta, mas é aceita universalmente na computação. Isso aqui é muito mais correto de se falar, porque eu posso ver o conjunto O de G de n como o conjunto das funções que atendem às propriedades de ser O de G de n. É um conjunto. Então eu posso falar que a f é um elemento desse conjunto, pertence a ele, se ela for O de G de n. Não, pertence a O de G de n. Tem uma observação que é um detalhe que a gente vai usar bastante, é que a função log de n sempre cresce menos do que qualquer função n elevado a um beta, a um b, nesse exemplo aqui, desculpem. Não interessa qual o valor do b, se ele for positivo, por mais que ele seja próximo de zero, 0.000001, não interessa, ele ainda assim vai ser uma função que cresce mais do que a log. A log é uma função de crescimento lento, é conhecida como uma função de crescimento lento. Isso quer dizer o quê? Que log de n é O de n elevado a qualquer número aqui, seja qual for o número positivo, vai ser sempre O. O pequeno, inclusive. Log de n cresce muito menos. Por quê? Porque o limite de log de n sobre n elevado a algum número positivo, se a gente for trabalhar, vai dar zero. Para calcular esse limite, você tem que usar a regra de L'Hopital, que basicamente diz que o limite pode nesse caso aqui pode ser calculado usando essa derivada do log e a derivada do n elevado a b. Aí eu tenho a derivada do log 1 sobre n, a derivada do n elevado a b, que é b, n elevado a b menos 1, e quando eu calculo o limite, simplifica aqui, isso aqui dá zero. Essa é uma regra que eu posso aplicar, porque a log de n é uma função cujo limite, quando n é infinito, vai para infinito, e a n elevado a beta também. Então, nesses casos, eu posso usar a derivada em cima e embaixo. Agora tem os exercícios que fizemos em sala de aula. Vou deixar vocês com os exercícios. Aqui a gente encerra a parte 2
no primeiro conjunto de aulas de piano.